Enquanto o Brasil parece se arrastar, tropeçando em velhos problemas, um gigante silencioso emerge longe dos holofotes. Um Estado que não costuma gritar, não ocupa diariamente o centro do noticiário nacional, mas que, ainda assim, está reescrevendo as regras do jogo. O Paraná avança de forma consistente, desafiando a lógica tradicional do crescimento brasileiro e deixando para trás estados historicamente mais ricos, mais populosos e, teoricamente, mais preparados para liderar o desenvolvimento. E é exatamente isso que incomoda. Porque quando alguém cresce fora do roteiro esperado, a pergunta deixa de ser como e passa a ser por que isso não está sendo falado. O desempenho do Paraná chama a atenção porque não é fruto de um milagre econômico nem de um evento isolado ou passageiro. Ele não nasce de uma única grande descoberta, de uma commodity específica ou de um ciclo momentâneo de prosperidade. O que sustenta esse crescimento é algo muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, muito menos glamuroso. Decisões estratégicas tomadas ao longo do tempo, escolhas que priorizaram planejamento, organização e visão de futuro. Enquanto o Brasil parece se arrastar, tropeçando em velhos problemas, um gigante silencioso emerge longe dos holofotes. Um Estado que não costuma gritar, não ocupa diariamente o centro do noticiário nacional, mas que, ainda assim, está reescrevendo as regras do jogo. O Paraná avança de forma consistente, desafiando a lógica tradicional do crescimento brasileiro e deixando para trás estados historicamente mais ricos, mais populosos e, teoricamente, mais preparados para liderar o desenvolvimento. E é exatamente isso que incomoda. Porque quando alguém cresce fora do roteiro esperado, a pergunta deixa de ser como e passa a ser por que isso não está sendo falado. O desempenho do Paraná chama a atenção porque não é fruto de um milagre econômico nem de um evento isolado ou passageiro. Ele não nasce de uma única grande descoberta, de uma commodity específica ou de um ciclo momentâneo de prosperidade. O que sustenta esse crescimento é algo muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, muito menos glamuroso. Decisões estratégicas tomadas ao longo do tempo, escolhas que priorizaram planejamento, organização e visão de futuro. Enquanto grande parte do país reagia aos problemas apenas quando eles já estavam fora de controle, o Paraná construiu bases sólidas, capazes de sustentar o avanço mesmo em momentos de crise nacional. O Estado não é apenas mais uma unidade da federação tentando sobreviver em meio ao caos econômico brasileiro, ele se comporta como uma verdadeira fortaleza econômica. Enquanto outros estados se afogaram na dependência excessiva de um único setor, apostando todas as fichas em uma atividade específica, o Paraná seguiu um caminho diferente. Ele ergueu um império de diversificação. Um sistema econômico onde agronegócio de ponta, indústria ativa e serviços em expansão caminham juntos, se complementam e se fortalecem mutuamente. No campo, o Paraná não se limita a produzir em grande escala, ele produz com estratégia. Tornou-se referência nacional na produção de grãos, proteínas animais e alimentos industrializados, mas o verdadeiro diferencial está no valor agregado. Em vez de exportar apenas matéria-prima bruta, o Estado avançou etapas, industrializou sua produção e construiu cadeias produtivas mais complexas. Isso significa mais empregos, maior arrecadação e, principalmente, menos vulnerabilidade às oscilações do mercado internacional que costumam devastar economias dependentes de commodities. A indústria paranaense pulsa de forma integrada ao restante da economia. Ela não se desenvolveu de maneira concentrada em poucos centros, nem ficou presa a modelos ultrapassados. Pelo contrário, espalhou-se pelo território, fortaleceu cidades médias, impulsionou o interior e ajudou a reduzir desigualdades regionais. Esse movimento cria um crescimento mais equilibrado, menos frágil e mais resistente a choques externos. Enquanto em outros estados o crescimento se concentra em poucas regiões, no Paraná ele se distribui, gerando efeitos reais no cotidiano de milhares de pessoas.
O setor de serviços acompanha esse avanço quase como uma consequência natural. À medida que o agronegócio se moderniza e a indústria cresce, surgem novas demandas. Serviços financeiros, logísticos, educacionais, tecnológicos e comerciais se expandem, criando um mercado de trabalho mais diverso e dinâmico. Não é um crescimento artificial, sustentado por bolhas, mas um movimento orgânico, alimentado pela geração real de renda e oportunidades. Mas nenhuma fortaleza econômica se sustenta sem infraestrutura. E é aqui que o Paraná revela outra peça-chave desse quebra-cabeça. A infraestrutura paranaense funciona como uma verdadeira teia de poder. Rodovias, ferrovias, portos e centros de distribuição formam as artérias que bombeiam a riqueza, permitindo que a produção circule com eficiência, rapidez e menor custo. Em um país onde gargalos logísticos travam o crescimento, reduzir essas barreiras significa ganhar vantagem competitiva. A localização geográfica do Paraná é um trunfo estratégico, mas trunfos só valem quando são bem utilizados. O Estado soube transformar sua posição em vantagem real, conectando áreas produtoras a grandes centros consumidores e a mercados internacionais. Tornou-se um corredor vital para o comércio interno e externo, um ponto de passagem quase inevitável para quem busca a eficiência logística. Isso atrai empresas como um ímã, porque onde o transporte é previsível e os custos são menores, o lucro tende a ser maior. Esses investimentos em infraestrutura não são promessas vazias de campanha. Eles fazem parte de uma visão de longo prazo. Ao tratar logística como prioridade, o Paraná cria um ambiente onde empresas conseguem planejar, investir e crescer. Indústrias se instalam, centros de distribuição se expandem e cadeias produtivas se fortalecem. O resultado é um ciclo virtuoso. Mais eficiência gera mais investimentos, que geram mais empregos e mais arrecadação. E enquanto tudo isso acontece, uma peça fundamental mantém o sistema funcionando sem colapsar: a gestão fiscal. A gestão fiscal do Paraná é a carta secreta desse jogo. Enquanto a nação se afunda em dívidas, déficits crônicos e crises recorrentes, o Estado mantém suas contas em ordem. Não se trata de ausência de desafios, mas de controle, de previsibilidade, de responsabilidade. Em um país onde muitos governos vivem apagando incêndios, o Paraná conseguiu planejar. Essa disciplina fiscal funciona como um farol em meio ao caos. Ela permite investimentos contínuos, evita paralisações bruscas e reduz a necessidade de medidas emergenciais que costumam travar o desenvolvimento. Quando o governo sabe exatamente onde pisa, ele ganha capacidade de pensar além do curto prazo, e isso faz toda a diferença. Salários não atrasam, obras não ficam paradas por falta de recursos e políticas públicas têm maior chance de continuidade. Essa previsibilidade transmite confiança. Investidores observam, empresas avaliam riscos. E quando percebem um ambiente mais estável, com regras mais claras e menor instabilidade política, o capital flui. O Paraná se destaca justamente por oferecer um cenário onde discurso e prática caminham mais próximos. Incentivos são direcionados, decisões são mais coerentes e mudanças bruscas nas regras do jogo são menos frequentes. Não é por acaso que o Estado atrai investimentos privados nacionais e internacionais. Indústrias, centros logísticos, cooperativas e empresas de tecnologia encontram ali um ambiente mais favorável para se instalar e crescer. Esses investimentos não apenas geram empregos diretos, mas também fortalecem fornecedores locais, estimulam inovação e modernizam a economia. O impacto vai muito além dos números frios do PIB. Ele aparece na vida real, nas cidades, no interior, no cotidiano das pessoas. As cooperativas exercem um papel essencial nesse processo, especialmente no agronegócio. Elas fortalecem pequenos e médios produtores, aumentam a competitividade e distribuem renda de forma mais equilibrada. Em vez de concentrar ganhos em poucos grandes grupos, o modelo cooperativista permite que mais pessoas participem do crescimento econômico. Isso mantém o desenvolvimento espalhado pelo Estado, evita a concentração excessiva de riqueza e fortalece comunidades inteiras. Esse crescimento mais distribuído reduz pressões sobre grandes centros urbanos,
diminui imigrações forçadas e melhora a qualidade de vida. Cidades do interior ganham dinamismo, arrecadam mais e conseguem investir melhor em serviços básicos. O desenvolvimento deixa de ser uma promessa distante e passa a ser percebido no dia a dia. Tudo isso leva a uma constatação inevitável. O Paraná não cresce por acaso. Ele é a prova viva de que um modelo de sucesso existe, um modelo baseado em gestão, diversificação e infraestrutura. Um modelo que não depende de milagres, mas de escolhas. E talvez seja exatamente por isso que ele seja tão pouco discutido, porque ele expõe uma verdade desconfortável. O problema do Brasil não é falta de potencial, mas falta de decisão. Quando um estado cresce acima da média nacional sem ser o mais rico ou o mais populoso, ele desmonta desculpas antigas. Mostra que desenvolvimento não depende apenas de dinheiro, mas de como esse dinheiro é administrado. Mostra que planejamento de longo prazo funciona. E mostra que crises constantes não são inevitáveis, mas consequência de escolhas erradas. A pergunta que fica é direta e incômoda. Se o Paraná conseguiu, por que outros estados não conseguem? Falta recurso ou falta vontade? Falta capacidade técnica ou falta coragem política? Replicar esse modelo não é simples, mas está longe de ser impossível. Exige enfrentar interesses, abandonar soluções fáceis e aceitar que resultados duradouros raramente rendem aplausos imediatos. O Paraná segue avançando, muitas vezes em silêncio, enquanto o restante do país insiste em repetir os mesmos erros. E isso nos leva à reflexão final. Será que esse modelo será finalmente revelado, debatido e replicado? Ou o Paraná continuará sendo o segredo proibido, a prova incômoda de que o Brasil poderia funcionar melhor? Agora eu quero saber o que você pensa. Esse modelo pode ser aplicado em outros estados, ou ele esbarra em limites políticos e culturais que o país ainda não está disposto a enfrentar? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram essa verdade, e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos que vão além do discurso oficial.